O livro O Discípulo Radical, escrito por John Stott em 2009, 2 anos antes de sua morte, John Stott é conhecido no mundo inteiro como teólogo, escritor e evangelista. Ele é autor de diversos livros, tais como Por que Sou Cristão, Cristianismo Básico, a Bíblia Toda, o Ano Todo, A Missão Cristã no Mundo Moderno. Esses livros foram publicados no Brasil pela editora Ultimato. Quando John Stott escreve esse livro em 2009, ele está praticamente despedindo-se do seu ministério ativo, deixando neste livro as suas ideias sobre o verdadeiro discipulado cristão, que é chamado aqui de o discipulado radical. Nesse capítulo 4, que nós vamos comentar agora, tem como título Cuidado com a Criação. Ele considera como um dos aspectos negligenciados no discipulado. A Bíblia nos fala sobre a criação e nela Deus estabeleceu 3 princípios fundamentais de relacionamento. Primeiro, com ele mesmo, pois o homem foi criado à sua imagem. Segundo, entre si, que é a raça humana. E terceiro, com a boa terra e as criaturas sobre as quais ele estabeleceu. Todos esses 3 relacionamentos foram distorcidos por causa da queda, a desobediência. Adão e Eva foram expulsos da presença do Senhor, rompeu-se um relacionamento aberto, limpo, inocente com Deus. E também houve uma ruptura entre os dois porque se culpavam pelo que aconteceu. E a terra também foi amaldiçoada devido à desobediência. No plano de Deus, sobre a restauração, é preciso entendermos também sobre a restauração da questão da terra. Uma coisa que tem sido, às vezes, esquecida, negligenciada pelas pessoas cristãs, pela igreja, não por todos, mas por uma grande parte, é o cuidado com o meio ambiente. É verdade que muitos movimentos, ONGs, têm se levantado com o intuito de defender a terra. A gente sabe que precisamos ter um equilíbrio com relação a isso. Mas devemos ter uma atitude positiva, porque ao mesmo momento que a Bíblia diz assim, ao Senhor pertence a terra, Salmo 24, versículo 1, diz também que a terra Deus deu aos filhos dos homens, Salmo 115, 16. Não que Deus tenha abdicado do seu direito sobre a terra, mas deu a terra aos homens para que os homens fossem mordomos e cuidassem de maneira responsável da terra. Mas uma coisa assim que é muito importante, que temos percebido aqui neste livro, para que tenhamos uma melhor relação com a natureza, é que há alguns pontos aqui que nós precisamos entender. Não podemos cair em extremos opostos. O primeiro ponto que ele diz aqui, que deve ser evitado, é a deificação da natureza, ou seja, considerar a natureza como se fosse Deus, como se a natureza fosse autônoma, ela própria tivesse uma ordem de perpetuação. Nós entendemos que a natureza é sustentada pelo Criador. Então a natureza ela não pode ser deificada, ou seja, considerada como Deus e ser adorada. E outro extremo oposto é que a natureza ela não pode ser explorada até a sua exaustão, como se estivesse destruindo a natureza, o meio ambiente, para tirar da terra todos os recursos de modo irresponsável.
É certo que nós precisamos cuidar da natureza e é um ponto aqui muito forte, muito enfatizado aqui. Me chamou muita atenção neste livro quando fala sobre o chamado do ser humano, o chamado nobre para cooperar com o propósito de Deus. De modo que a natureza, a criação, o meio ambiente sejam usados de forma que agrade e beneficie a todos. Mas, o que me chamou a atenção aqui, que eu quero dizer, é que não devemos enfatizar o trabalho humano de conservação e transformação do meio ambiente. Por quê? Porque o objetivo de todas as coisas é a glória de Deus. Há um autor citado aqui, Henry Brooker, que escreve um livro sobre Gênesis, e diz que o auge, o ponto mais alto aqui, a culminância de Gênesis, não é propriamente a criação em si, ou o trabalho que Deus estabeleceu para o homem sobre a terra, cuidar da natureza, mas que o homem largasse o seu trabalho e adorasse a Deus. Por isso é estabelecido 6 dias para que o homem cuide da terra e o sábado para que o homem adore a Deus. Então isso tem que estar em um lugar de muita importância no Senhor. E reconhecendo aqui também e fazendo um comentário sobre os demais textos na Bíblia, como que isso foi também ensinado ao povo de Israel quando eles tomaram posse da terra. Havia todo um ciclo de plantação, de cultura, de semeadura e colheita, mas havia um ano, o 7º ano, em que a terra deveria descansar. Era um ano de descanso, então aquilo também lembrava ao homem que Deus está à frente e deve estar como objetivo principal de todas as coisas. A crise ecológica é outro ponto que o autor menciona aqui, porque fala sobre as transformações globais. No ano de 1804, a população da Terra chegou a 1 bilhão de pessoas. Agora, no início do século XXI, já estamos chegando a 7 bilhões de pessoas. E existem estimativas de que lá para o ano 2050, a população mundial alcance 9,5 bilhões. Como alimentar tantas pessoas? Sabendo que muitos estão vivendo situações precárias de alimentação. Então, muitos organismos estão se levantando, estão se preocupando com isso, e nós, como cristãos, também não podemos ficar para trás. Existem ONGs que são especialmente cristãs, que se preocupam e fazem conferências e ensinam sobre isso. Mas assim, cada um de nós, individualmente, o que nós podemos fazer? Diz que no Reino Unido, cada pessoa, ela produz o equivalente ao seu peso de lixo em 3 meses. Eu não tenho dados aqui com relação ao Brasil, mas eu acho que não ficamos longe disso não. É muito provável que em 3 meses, ou menos de 3 meses, cada um de nós produza o seu próprio peso em descarte, em lixo. Então, cada um de nós precisamos cuidar também na questão da reciclagem, uma postura de cuidado para com o meio ambiente. Sabemos que tem situações que parte de decisões de governo, de leis, mas cada um de nós, como discípulo do Senhor Jesus Cristo, precisamos também nos preocupar com isto. E finalizando,
lembrando aqui o texto de Deuteronômio 10:14, que diz que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Então, realmente, tudo pertence ao Senhor e nós somos seus mordomos e aguardamos novos céus e nova terra. Mas também aguardamos um novo corpo glorificado. Se nós temos cuidado com o nosso corpo aqui, sabendo que este corpo ele será glorificado, não será mais este templo mortal, essa casa de barro em que nós vivemos, aguardamos um corpo eterno para habitar com o Senhor, também sabemos que haverá novos céus e nova terra, mas precisamos cuidar do que nós temos agora e nos preocuparmos com isto e orarmos também, para que Deus ilumine as pessoas que fazem isto, não aceitarmos essa destruição da natureza que muito se propõe. Mas eu vejo como motivo de louvores a Deus que muita coisa já tem sido feita e existe uma preocupação com o meio ambiente. Devemos ter equilíbrio, porque a natureza também ela deve ser usada de maneira consciente e responsável, de maneira responsável, quero dizer, para prover alimentos e recursos para os seres humanos. Então, que Deus abençoe a todos. Este foi o comentário do capítulo 4 sobre o cuidado com a criação. No próximo capítulo do livro Discípulo Radical, que é o capítulo 5, tocaremos no tema simplicidade. Deus abençoe a todos. Até o próximo.